instituição, e que a nossos convites estão aqui para a gente repercutir um pouco do que aconteceu e as consequências disso, o que isso pode acontecer em nossa comunidade. Leca, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Olá, bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Em primeiro lugar, agradecer por esse espaço. Sempre é muito importante a gente vir aqui, que a gente se sente assim, mais próxima de toda a nossa comunidade. Nós que agradecemos, Leca. Mas o evento, quando vocês estiveram aqui em outra oportunidade, nos falaram um pouquinho da ideia dele, mas talvez as pessoas que estejam conosco não tenham acompanhado bem isso. Ele nasceu dentro do núcleo ali das mulheres empreendedoras, a iniciativa foi lá. Foi numa mesa de conversa, onde a gente tava a oportunidade com o Otacílio, e a gente tinha 2 projetos para fazer. E esse sonho de fazer, então, algo que pudesse fomentar o nosso comércio, mas eu, como representante da City, não seria algo só para os associados, seria, então, para todas as empresas, associados e não associados, né? Então, a gente precisava algo ali. Nesse tempo, isso aconteceu mais ou menos uns 60 dias atrás. Uhum. Então, daquele sonho, a gente começou a pincelar no papel, colocar algumas ideias, e a gente foi aí nos reunindo e fomos acrescentando mais ideias, aonde a gente, então, foi ao contato das empresas, para, então, falar dessa nossa ideia, oferecer e ver o retorno que teria deles, né, a participação. Uhum. E, como eu falei, a gente foi muito bem recebido em todas essas empresas. Foram mais de 130 empresas que participaram no primeiro domingo na Avenida com a gente. Que legal. Então, isso a gente hoje vem aqui, nada mais do que falar um pouco, né, sobre como foi o nosso domingo e um agradecimento imenso, né, por tudo que a gente viveu, por ter dado tudo muito certo, né? E o Otacílio também ali pode falar alguma coisa, mas assim, na verdade foi um domingo, o tempo colaborou, as empresas, nós tínhamos muitos segmentos, onde tinha praça de alimentação, onde tinha cultura, nós tínhamos o palco TED Talk. A gente recebeu até pessoas de Júlio de Castilhos, representantes de outros grupos de mulheres empreendedoras de lá, que tiveram oportunidade da fala, autoridades também, Quevedos, São João do Polesine, o nosso prefeito, Gustavo Terra, esteve também no palco das falas, a Bárbara, a primeira secretária. Então, assim, Miguel, eu tenho para dizer que dessas 130 empresas, foi algo que a gente só organizou, né? O MET tinha esse sonho, junto com o Otacílio a gente foi organizando ele, mas quem, na verdade, foi o maior responsável de todo esse sucesso foi os próprios, as empresas, né? Foram elas que fizeram o sucesso. Quando a gente ia visitar, que a gente fez o convite, a gente dizia, vamos fazer um outlet, vocês se reinventem. A gente conversava um pouco, explicava também para eles como funcionar. Depois a gente fez até uma reunião, né, 3 dias antes do evento, para explicar um pouquinho a organização como seria. Mas foi incrível porque eles já estavam se preparando desde então, quando foi feito o primeiro convite. Uhum. Então, assim, todos os espaços, tanto a parte do varejo, a parte de todos os segmentos, a praça de alimentação, era tudo muito lindo, as pessoas eram muito felizes. Pessoas essas que tem muita gente, às vezes, que não sai, né, Miguel, no domingo, às vezes fica mais em casa com a família. Então, no momento que eles vivem em casa, eles foram passar o domingo lá na avenida com a sua família, rever os amigos. A gente tinha lá uma praça de alimentação, a gente organizou, tinha mesas, cadeiras, então o pessoal pôde curtir desde de manhã, né, todos os eventos que foram acontecendo, até à noite, né, porque a gente, na verdade, esse evento ia terminar mais à tardinha e ele foi se estendendo, porque
a população não queria ir embora, né? Eram todos muito felizes ali, os restaurantes em volta. A gente, assim, tem que falar no geral, né? Porque foi incrível, assim, tu olhava aquelas empresas, um monte de empresa ali, e o pessoal, funcionários, participando da rústica e se envolvendo. A gente também teve um momento à tardinha que a gente fez os brindes, sorteio de brindes, também tinha muitos brindes, muitos. Então, para te ver o quanto o nosso comércio, né, ele estava muito carente. Uhum. Então, esse momento aí, é como eu sempre dizia para as gurias, as do MET, dizia para o Otacílio, dizia nas entrevistas, será um domingo inesquecível. E realmente hoje a gente fala assim que foi um domingo inesquecível, porque as pessoas não conseguem esquecer. Elas enxergam a gente na rua, elas comentam. Então, isso não tem dinheiro que pague, né? Esse retorno, esse carinho. Perfeito. Elas poderem acreditar na gente, né? Nós estamos num momento, digamos assim, um pouco depressivo, né? A gente via, conversando com o empresariado, com as pessoas do comércio em Tupã, uma certa depressão, né? As pessoas dizendo tá ruim, tá difícil, o movimento tá fraco, né? Tá pouca coisa. Um ânimo negativo. Né? E isto me pareceu, foi revertido agora nesse momento. As pessoas animadas, entusiasmadas, né? Não só o empresário, mas principalmente a comunidade, a população. Sim. Na verdade, o grupo, quando a gente pensou nisso, realmente era esse motivo. Porque nós somos empreendedoras, cada uma tem o seu comércio. Então, a gente está sentindo na pele essa grande dificuldade. Uhum. E daí a gente disse assim, vamos fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado pensando e vivendo aquele sofrimento, né? Uhum. Então, foi essa ideia que a gente teve, então, de colocar em prática. E para nos ajudar, mas para ajudar o comércio todo, entende? E isso teve esse retorno aí. Que legal. Bom, todo mundo pegou na massa. Eu vi a Leca medindo com a trena lá na avenida, lá os espaços, né, para colocar, né, o pessoal se empenhando, todo mundo trabalhando, né, e esse conjunto todo fez um grande sucesso. Vamos ouvir do Otacílio também um pouco de como foi esse dia aí com relação ao domingo na avenida e também a primeira rústica do empreendedorismo, né, que também foi uma novidade e ele no intervalo aqui nos falava que também foi uma boa surpresa. Bom dia, Otacílio, como é que está? Bom dia, Miguel, bom dia a toda a comunidade de Tupanciretã. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar falando um pouco aqui com vocês. Eu gostaria de começar hoje resumindo um pouco desse evento com uma palavra, que a palavra certamente foi união. As causas que foram feitas e criadas, que o Grupo MET foi atrás, foi logicamente, a gente sabe o que estava acontecendo com o comércio local, esses últimos meses mais difícil. Só que a gente nunca imaginou a imensidão que ia virar esse evento. Esse evento ele começou a gente pensando em relação a 30 empresas, um domingo para a comunidade, mas algo simples, né? Algo de um tamanho, de uma proporção menor. E o que foi mais lindo, que a gente não pode deixar de ressaltar, foi quando a gente levou a proposta, e junto com a proposta sempre levava o propósito, que era promover o comércio local e fazer um domingo de atividades para toda a comunidade. O empresariado de Tupã começou a abraçar e começou a nos procurar e querer participar e fazer investimento, ir atrás, começaram a acreditar numa proposta, a acreditar o que na época era um sonho, né? Era algo que só estava no papel, porque a gente não tinha nem algo concreto para mostrar. A gente tinha só uma proposta de propósito. E isso foi muito legal, que conseguiu dar o quê? Conseguiu fazer com que a gente conseguisse fazer algo com maior investimento. Conseguisse fazer algo com investimento maior em estrutura. Procurar tudo com maior... Assim, ó, a gente conseguir investir em estrutura, investir em... E conseguir trazer mais apoiadores, e aí vem os apoiadores, né, as instituições, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo mundo começou a acreditar e viu que aquilo começou a tomar tamanha dimensão. E aí, umas surpresas muito boas que a gente teve foi um dos números, que são coisas que chamam a atenção. A gente teve mais de 130 empresas parceiras que acreditaram. Que legal.
mais de 200 pessoas inscritas na Rústica do empreendedorismo. E dessas 200 pessoas, muitas pessoas que foi a primeira vez que correram uma Rústica. Então, a gente vê que estava todo mundo muito engajado, a comunidade engajado, para que fazer com que esse dia fosse o que foi. Né? Eu brinco com as gurias e acabo comentando, se a gente fosse fazer um desenho, né, do evento, quando lançou o evento, ele não teria nem 50% da proporção que teve. E tudo isso foi por consequência da união de todo o comércio local juntamente com toda a comunidade acreditar. Que cada um, a gente nota que cada um deu o seu melhor, que cada um fez tudo com muito capricho, com muita organização e fez com que esse domingo foi o sucesso que foi. E agora a gente para e dá uma analisada no que aconteceu, né? A gente nota que, por exemplo, o domingo ele foi incrível e perfeito em todos os sentidos. A gente não teve uma ocorrência, a gente não teve um problema. Todo o empresariado, desde a infraestrutura, desde a parte da infraestrutura como a parte da comercialização e do dia dos negócios, a gente vê muita positividade, a gente vê todo mundo feliz. O público que estava lá, a gente sentiu que o público estava muito acolhido, estava muito confortável, aproveitaram tanto a parte dos estandes, como a parte da praça de alimentação, como a rústica, como o espaço cultural que a gente teve lá também, que foram os TEDs, onde a gente teve várias palestras e vários debates. Então a gente sente assim que todo mundo, a gente notou que foi um domingo muito próspero, com muita felicidade. Isso que era o objetivo. A gente acredita que alcançou esse objetivo, claro, que consequência de tudo isso foi o quê? Foi a união do comércio local. Tem uma frase que falam muito, que a união faz a força, né? Eu acho que ela daria para ser meio que a subfrase do domingo na avenida, né? Podia ser o primeiro domingo na avenida, a união faz a força. Beleza, muito bom. Bom, é difícil ter números exatos sobre isso, mas, por exemplo, mais de 130 empresas participaram, né, do evento. Quantos atletas? Mais de 200 atletas. Mais de 200 atletas na Rústica. Que tipos de produtos o pessoal teve lá? E teve algum que foi mais aceitação? Porque tinha na praça da alimentação e também tinha outros tipos de comércio lá presente, né? Leca, o que tinha de produtos lá? O que tinha de empresários? Na verdade, a gente tinha, então, a parte do varejo, né? Mas nós tínhamos clínicas, né? Clínicas lá, que com seus profissionais, cada um na sua área. Nós tínhamos setor de maquinários, que vendiam acessórios. Nós tínhamos empresa de venda de carros, empresa de venda de colchões. Nós tínhamos a ótica Visão, né, junto com a empresa de seguros. Eu tenho medo de esquecer de alguém. Não, mas por setores... o setor de material de construção também, né? A gente tinha, então, assim, muitos segmentos, né? Teve algum segmento que se destacou mais ou menos, ou todos foram mais ou menos parelhos, assim? Como é que foi? Foi incrível. Foi muito incrível isso, por quê? Porque os setores, eles eram muito diversos. Ia desde o setor, tinha instituições financeiras, tinha setor de material de construção, setor de varejo, praça de alimentação, setor de serviços em gerais. E aí que foi muito legal. Por quê? Porque tinha alguns setores ali que não tinham nada para venda. Que estavam ali buscando o quê? Visibilidade, relacionamento. E todo mundo, a gente notou que todo mundo teve assim, o seu objetivo concluído. Às vezes foi, no caso do varejo, em relação à venda de produtos, setor de serviço, muita gente perguntando, questionando, atraindo novos clientes, e materiais de construção, toda essa parte né, até do agronegócio mesmo, que estava ali, instituições financeiras, a gente vê que foi um momento de muito relacionamento com a comunidade. E a gente chama atenção assim, que todos os setores eles conseguiram ter um objetivo, um propósito de cada segmento, cada setor, mas eu acredito que eles conseguiram todos saírem muito felizes pelo que a gente está recebendo aí de feedbacks. Eu sei que é muito difícil, mas é possível uma ideia do volume de pessoas que passaram pelo evento? A gente acredita, tá? A gente acredita que passou de 4.000 pessoas no evento. Que legal. E uma coisa muito legal
que o evento começou às 10 da manhã de um domingo. A gente sabe que a comunidade, Sim. em geral, aproveita o domingo de manhã para estar Ficar em casa com os familiares. Às 10 horas da manhã, no domingo, já tinha mais de 800 pessoas no local. Ah, que legal. Já tinha. E volume de venda? Também é difícil, mas dá uma estimativa? Temos uma estimativa. A gente fez uma pesquisa do mercado ontem, tá? A gente pegou algumas lojas do segmento e conseguiu conversar e ter ideia em relação ao faturamento. O faturamento do dia, tá? Em relação à venda de produtos, passa de R$1 milhão. Ah, que legal. Além disso, o que o pessoal, o empresariado vem falando para nós? Que muita gente foi lá, fez algum negócio lá, porém estão retornando nas lojas essa semana para fazer outros negócios, porque tinha uma amostragem lá, não era a totalidade da loja. Então, a gente nota que o comércio local está recebendo muitas pessoas que passaram lá para fazer algo nessa semana. Então, a gente acredita que ainda vai ter muita repercussão do evento nas próximas semanas. Perfeito. E, além disso, uma coisa que chamou muita atenção, nós mesmos do grupo organizador tentamos fazer alguns serviços pré a feira, né, para organização, para infraestrutura. E a gente acabou não conseguindo fazer porque estava todo mundo já cheio, né, cheio de serviços por fazer para o próprio dia. Para pessoas lá no próprio dia. Bom, todo esse sucesso que foi alcançado certamente dá segurança para vocês para uma segunda edição, um outro momento, né? Imagino que isso já tenha sido conversado com vocês. Tem alguma expectativa disso? Já estão tratando de uma possibilidade de um segundo evento? Isso é contigo, Leca. A expectativa, né, de todos é isso, com certeza, né, Miguel? Com certeza, sim. E as empresas já vêm nos dar o feedback e já dando ideias. Então, a participação deles que está muito bonito, né? Porque eles vêm, vamos fazer tal coisa. Leca tem que fazer de 2 dias, um dia só, a estrutura, entende? Então, assim, vamos sim, vamos. Agora, semana que vem, a gente, então, tem o nosso encontro só do grupo das mulheres, né? Na quinta-feira, que a gente se reúne uma vez no mês, aonde a gente aí vai começar a tratar aí para uma segunda edição, né? Perfeito. E até voltando ali, que o Tassilo falou em a venda, também o que a gente notou e que a gente, depois o pessoal foi falando, que as pessoas saíram de casa e de lá, depois de terminar o evento, elas foram para os bares, elas foram, sabe, para onde tinha aberto a parte da alimentação. Então, assim, circulou, na verdade, né? Não foi só lá centralizado, né? Todo mundo teve a oportunidade aí de vender mais, tinha pessoas na rua, tinha o público que estava na rua à procura, né? Porque, no fim, a nossa praça de alimentação, eles venderam tudo ali, né? Sim, sem dúvida. E daí o pessoal, então, foram para alguns lugares, até tinha pessoal trabalhando ali que foi comer, não tinha, né? Tem aquela máxima que primeiro quinzena é boa de venda, segunda não. E nós fizemos no dia 31, no último dia útil do mês. Claro que algumas pessoas talvez tenham recebido o salário nesses últimos dias ali. Mas é uma data que normalmente as pessoas dizem, não vai conseguir vender. Quer dizer, a ideia foi tão bem aceita que, mesmo tendo essa questão que normalmente acontece, não foi a realidade. Tivemos uma ótima atividade. A Leca me comentava informalmente esses dias também, teve alguns fornecedores lá de alimentação, por exemplo, que esgotaram, que terminaram com o seu estoque, né? Claro que isso é devido ao grande sucesso. Bom, a gente só pode ficar feliz de trazer essa informação, né, de poder trazer uma notícia boa para Tupã-Siretã, de que tivemos um evento coroado de êxito, com todos se empenhando para que ele acontecesse na plenitude e as pessoas que usufruíram indo lá e usufruir de todo esse esforço também. A gente só vai esperar agora a confirmação da segunda, porque a confirmação já temos, né? Só vamos saber que período que vai ser feito, quando vai ser feito, de que forma vai ser feito, enfim. O local também foi uma novidade, porque nós não tínhamos... Foi uma ótima aceitação, sabe, Miguel? Porque como tem ali os estabelecimentos, né, abertos, então... O pessoal alguns têm afinidade, então já ficavam por ali, né? E a estrutura era muito boa, o lugar, como o Otacílio sempre falava, uma ótima energia. Então, foi um domingo de bênçãos, né? Porque o domingo foi maravilhoso, temperatura, e as pessoas muito felizes, né? Sem dúvida.
Que bom. Bom, eu só posso ficar feliz de trazer esse tipo de informação aqui no Variedades e a gente tem a certeza de que teremos outros momentos assim, com esse tipo de evento, com esse tipo de união, como o próprio Otacílio usou essa frase simples que é muito comum no meio de nós, a união faz a força e sem dúvida isso é um grande exemplo. Eu vou deixar o microfone à disposição do Otacílio primeiro, depois da Leca, para concluirmos. Se algo mais gostaria de colocar, Otacílio, sobre este evento, outro aspecto que você gostaria de ressaltar. Se não, a despedida eu espero que sejam momentâneas, porque, pelo que eu me lembro, é a segunda ou terceira vez que o Otacílio vem aqui. E gostaríamos que viesse mais vezes, porque a Leca comentou essa questão do ambiente ali. Ele tem participação decisiva nisso, né? Porque foi ele que começou a revitalizar aquela área ali, que eu tive o privilégio de acompanhar uma grande empresa que era ali, da família Herter, e depois, infelizmente, por questões de sequência de atividades, parou, mas hoje está revitalizada, é uma área que está bonita, que está bem no centro e que é muito bem utilizada, e a gente sabe que ele teve parte básica para criar aquilo ali, né? Partiu dele essa iniciativa. Mas, Otacílio, mais algum detalhe que você queira colocar, por favor, fique à vontade. Obrigado, Miguel. Eu queria agradecer e parabenizar principalmente toda a comunidade que fez esse domingo acontecer e juntamente com todo o empresariado que acreditou. Então, fica aqui o meu obrigado e principalmente parabéns. Parabéns a todos que fizeram acontecer esse dia. Parabéns ao grupo de mulheres, né, que se empenharam muito para fazer, deixaram de fazer as suas coisas pessoais para conseguir promover tudo isso, e foi muita energia gasta. E um reconhecimento aqui de minha parte para esse grupo de mulheres empreendedoras que fizeram a diferença, né? Criaram, além de criar, conseguiram tirar do papel e fazer isso acontecer. E parabéns a todo mundo que acreditou e fez aquele dia maravilhoso acontecer, que realmente isso foi algo que foi consequência de todo mundo. Agradecer também à Prefeitura Municipal de Tupanciretã, que acreditou e apoiou, juntamente com a Câmara de Vereadores, que também foram apoiadores do evento, e todo mundo fez o possível e o impossível muitas vezes para conseguir fazer tudo que aconteceu e fazer que esse domingo foi um domingo realmente maravilhoso. Agradeço de coração aí a todo mundo e meus parabéns a toda a comunidade, parabéns a todo o empresariado. Obrigado. Otacílio Nascimento Herter nos falando conosco. Leca, mais algum detalhe? Bom, Miguel, eu gostaria então, em primeiro lugar, de agradecer às mulheres do Grupo MET. São 22 mulheres, né, empresárias aí, e desse sonho, como eu sempre falo, ele se tornou realidade, mas também o maior passo, né, o empurrão, foi o Otacílio, nosso líder, que eu falo que ele é nosso líder, né? Mas, assim, essas mulheres são muito guerreiras. Todas nós, assim, deixamos o nosso trabalho, a nossa família. Tinha dias que a gente chegava em casa meia-noite, 11h30 da noite. Mas chegava feliz porque a gente tinha um propósito e a gente acreditava. E hoje, então, eu parabenizo cada uma delas para mostrar o quanto a gente é capaz, né? E o meu muito obrigado mesmo. Obrigada às gurias da CIT, a Ângela, a Rossana, que também nos deram esse suporte. Obrigada à minha diretoria, né? Que eu tenho uma diretoria. Algumas também fazem parte do MET, ali da diretoria. Obrigada à vice, a Marcela. E às empresas. Essas empresas, assim, a minha gratidão imensa. Obrigada por acreditarem, por estarem lá, por entenderem qual era o nosso propósito. Então, fica o meu agradecimento, o meu forte abraço, sucesso para todas elas, e a gente se encontra daqui mais uns dias, no nosso segundo domingo na Avenida. E tu falaste também, Miguel, do lugar. Aquele lugar, ele é incrível. Ficar ali, sabe, ele é um lugar muito, muito, muito gostoso, assim, é algo, assim, de uma energia. Isso vem de família, acredito, né? Porque o Otacílio, ele é uma pessoa muito abençoada, ele tem uma energia incrível. Ele fala da gente, mas ele também tem. Então, isso aí tudo se encontrou, se uniu. E obrigada pela união de todos, de todo o comércio e a comunidade que esteve lá com a gente. Que bom. Alessandra Menezes dos Santos, presidente da CIT, Otacílio Nascimento Herter, integrante da CIT, empresário aqui do Tupanciretã, repercutiram conosco
o primeiro domingo na Avenida e a primeira rústica do empreendedor, evento de grande sucesso que superou totalmente as expectativas, né? E que certamente terá uma segunda edição. A gente fica aí na expectativa de podermos confirmar a data e trazer essa informação para você que está na nossa companhia. São 9h41, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno com a sequência da edição de hoje num oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero, do plantio à colheita, passando por agricultura de precisão.